Ei, quer ajudar o canal? Seja um dador do Padrim. Doando R$3 por mês você pode ver todos os vídeos uma semana antes de todo mundo, além de poder ver os vídeos sem censura. Olá, fãs do terror. Hoje vamos falar do remake daquele filme do Museu de Cera. Espera, não é esse. Eu tô falando do filme com meu ator favorito, Vincent Price. Sensação, horror, choque. Apesar de se referirem a esse filme como o original, na verdade ele também é um remake. Um remake desse filme, Os Crimes do Museu. Esse filme com Vincent Price é importante para a história do terror. E por que ele é importante? Bem, porque ele foi o primeiro filme colorido em 3D lançado por um grande estúdio. Claro, já tinham lançado um filme 3D colorido antes, um pequeno filme produzido na África chamado Buona Devil. Mas o filme não fez sucesso e nem falam dele hoje em dia. E você sabe o porquê? Porque esse filme não tem o Vincent Price. Mas você sabe qual filme tem o Vincent Price? Isso mesmo, o filme que vamos ver agora. Vamos dar uma olhada nesse filme de 1953 chamado O Museu de Cera. O filme começa mostrando o titular Museu de Cera, onde o personagem Henry Gerald trabalha fazendo esculturas. E logo vemos o sócio de Henry, Matthew Burke, que está infeliz com o museu porque poucas pessoas gostam de um museu de cera que só mostra a história, e ele quer começar a usar figuras mais sensacionalistas. Mas a maioria quer sensação, choque. Se eu fizesse uma câmara de horrores, assassínios, torturas, execuções, eu sei que isso agitaria o povo, mas é que eu não gosto desse tipo de coisa. Vincent Price é muito esquisito nesse filme por causa do jeito que ele fala das esculturas dele. O Sr. Wallace é um grande crítico de arte, querida. Você ouviu o que ele disse? Isso a faz feliz? Porque eu tenho a sensação que Henry foi responsável por criar a primeira boneca sexual feita de cera. O sócio de Henry quer vender a parte dele do museu para poder investir em outro negócio. E ele tem a ideia de incendiar o lugar e conseguir dinheiro com o seguro das figuras de cera. Queimar? Queimar todo o meu povo? Você acha que eu sou assassino? Henry, eles não são de verdade, não é assassinato. Matthew começa a colocar fogo nas figuras de cera de Henry, e os dois começam a brigar. O que Henry não sabia é que Matthew nem ao menos precisa acertar um soco para poder causar dano numa pessoa. Ei, vai com calma, vocês vão acabar acertando a câmera assim. Vocês têm noção de como essas câmeras 3D eram caras? Essa parte é provavelmente a melhor parte do filme. Esse filme não é violento e nem nada do tipo, mas essa cena envolvendo os bonecos de cera é ótimo por causa do desconforto que ela causa. As figuras são realistas, de ver o rosto deles se desfazendo uma camada de cera após a outra é chocante. Na verdade, manequins ou qualquer coisa que lembre a figura humana podem ser assustadoras, ou causar desconforto. Sabe, parece humano, mas não é. Eles não têm vida, mas ficar numa sala escura com um monte deles é assustador, porque parece que eles estão olhando para sua alma e vão ganhar vida a qualquer momento. E ver esses bonecos parecendo vivos, mas parados enquanto são completamente queimados, com certeza traumatizou algumas pessoas na época em que o filme foi lançado. Henry e Matthew continuam brigando e... Ei, eu disse pra vocês terem cuidado com a câmera, droga. Isso vai sair do pagamento de vocês. Matthew consegue fugir enquanto Henry fica pra trás. E eu acho que não foi difícil pro Vincent Price fingir que estava assustado nessa cena. Porque durante a gravação dessa cena, o fogo realmente ficou fora de controle e acabou queimando um buraco no teto do set de gravação. E em determinado ponto, as sobrancelhas do Vincent Price foram chamuscadas pelo fogo. Então, se ele parece com medo nessa cena, provavelmente era porque ele realmente estava com medo. Então o museu explode e... eu não acho que os bombeiros vão conseguir fazer muita coisa. O tempo passa e Matthew consegue o dinheiro do seguro. Depois de voltar ao escritório dele, ele é atacado por uma figura misteriosa. O assassino vai tentar fazer parecer que Matthew cometeu suicídio se enforcando. E eu acho que para um homem morto ele tem bastante força nas pernas. Bem, esse filme foi mais rápido do que eu imaginei. Eu sou o Sr. Terror... Não, espera, tem mais. Eu admiro qualquer pessoa que consiga usar um corset assim, porque esse negócio não parece nem um pouco fácil ou confortável de usar. Essa é a Sue Allen. Ela vai ser a protagonista do filme, e essa amiga dela, Cat Gray. Sue Allen vai procurar um emprego e quando volta de noite descobre que Cat está morta. E ela foi morta pela mesma figura misteriosa que matou Matthew. Ela consegue fugir do assassino, que olhando assim me lembra muito o Cadeirudo. Alguém mais se lembra do Cadeirudo?
Sue Ellen consegue fugir e o cadeirudo, o assassino, vai até o necrotério para roubar o corpo de Cat. No dia seguinte, Sue vai à polícia descrever o homem que ela viu, e eles dizem que o corpo de Cat foi roubado, e que o corpo do namorado dela, Matthew, também foi roubado uma semana atrás. Enquanto isso, Henry ainda está vivo. De alguma maneira, ele só ficou paralisado e com as mãos queimadas. Felizmente, nada aconteceu com o bigode e a barba dele. E aparentemente o Charlie Bronson trabalha para ele agora. Esse é o Charlie Bronson. Henry está falando com um investidor que iria comprar uma parte do museu no começo do filme. E logo ele descobre que o Henry mudou as figuras de cera dele para serem mais sensacionalistas e mostrar atos de violência. Vou dar ao povo o que este quer. Sensação, horror, choque. Vou fazer com que saiam pelas ruas contando aos amigos como é maravilhoso ser assustado até a morte. Henry mostra ao investidor como ele faz para fazer as figuras dele e mostra uma escultura do Matthew. Nós também temos essa parte estranha do filme com uma mensagem de intervalo. Isso acontece porque, embora muitos cinemas usassem 2 projetores que poderiam pular o intervalo passando de um rolo para o outro, os filmes em 3D exigiam o uso de ambos os projetores, um para cada imagem estereoscópica. Por isso era necessário um intervalo para trocar os filmes em ambos os projetores. Mas é muito estranho ver que a versão para TV desse filme continua com essa mensagem. E é mais estranho ainda se considerar que o filme não está em 3D. E por falar em 3D... Tem alguém com saquinho de pipoca? Feche a boca, é o saquinho que eu quero acertar e não suas amígdalas. Atenção! Espera, isso não está em 3D? Pronto, agora sim. Nada melhor do que a sensação de que vão te acertar no rosto com uma bolinha de ping-pong. Pra ser honesto, eu acho que toda a ideia do 3D de antigamente era terrível. Já que basicamente tudo que ele fazia era apontar alguma coisa pra câmera pra parecer que algo estava saindo da tela pra poder te acertar na cara. É um truque barato e um tanto irritante. Os efeitos 3D podiam ser resumidos nisso. Would you like some more pancakes? Henry começa a mostrar as figuras dele para o público, incluindo a figura de cera mostrando a morte de Matthew. Sue Ellen e um amigo visitam o museu, e ela encontra uma figura da Joanna Dark idêntica a Cat. Por que será que as figuras de cera são tão realistas? Quem é o assassino misterioso e por que ele tem tanto interesse em Sue Ellen? Será que esse filme vai tentar jogar mais alguma coisa na minha cara? Eu adoro esse filme, a história é muito boa e como sempre eu adoro ver o Vincent Price. Apesar de eu gostar muito desse filme, eu tenho 2 problemas com ele, um pequeno e um grande problema. O primeiro é que é difícil saber qual é a passagem do tempo no filme. Eles não deixam claro quanto tempo se passa desde que o museu pegou fogo. Numa cena o prédio está pegando fogo e na cena seguinte já se passaram vários anos. Eu pelo menos estou assumindo que se passaram vários anos, já que tanto Matthew quanto o Henry agora têm cabelos brancos. Algo parecido acontece depois da morte de Matthew. Ele morre e a cena seguinte dá a entender que o que está acontecendo logo em seguida. Mas por causa dos diálogos descobrimos que na verdade se passaram semanas desde a morte de Matthew. E isso é um pouco desorientante, mas eu não acho que vai incomodar tanto assim certas pessoas. E também não é algo que fere a história. O que fere a história são outras coisas. O meu maior problema com o filme é que ele é meio bagunçado. Para começar, a cena do incêndio. Essa é a maior cena do filme, e num filme normal essa cena provavelmente seria feita num clímax. E por mais que o final do filme seja bem mais frenético e voltado pra ação, ele não consegue chegar no mesmo nível de intensidade dessa cena no começo. Sem falar que Henry tem a vingança dele ainda nos primeiros 20 minutos de filme. Matthew era essa pessoa terrível, que não só acabou com o trabalho de Henry, mas acabou pra sempre com a possibilidade dele voltar a trabalhar esculpindo. Mas Matthew é morto no começo do filme como se isso não fosse nada, como se não tivesse importância. O que me leva a isso. Por que as outras mortes? Eu entenderia se Henry tivesse se vingado das pessoas que fizeram mal pra ele e transformado elas em figuras de cera pra substituir as figuras destruídas no incêndio. Mas ele tá matando pessoas aleatórias só pra terminar mais rápido as figuras dele. Nós deveríamos simpatizar com Henry, ele foi a vítima. Mas quando ele começa a matar pessoas inocentes só pra fazer as esculturas dele, é meio difícil sentir alguma empatia. Mas pra ser justo, eu ainda gosto bastante do personagem. Mas isso provavelmente tem algo a ver com o fato dele ser interpretado pelo Vincent Price. E ele costuma ser ótimo em todos os filmes que ele faz. I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. O filme não fez sucesso quando foi lançado, na verdade, a maioria das críticas foram bem negativas na época. Em parte por causa do 3D, e como eu já mencionei, eu também não sou exatamente um fã de 3D. Sem falar que o 3D desse filme é estranho.
Apesar disso, esse filme revitalizou a carreira do Vincent Price, que na época não estava recebendo muitos papéis e quando recebia, costumava ser papéis secundários. Foi esse filme que ajudou a colocar Vincent Price no mapa do terror e eu agradeço muito por isso. Esse também foi o primeiro papel de destaque da atriz Carolyn Jones. Ela ficou mais famosa nos anos 60 ao interpretar a Morticia Addams na série da família Addams. Definitivamente, assistam esse filme. Eu sou o Sr. Terror, por enquanto é só, e até a próxima. Nossa, ele parece um homem real. Minha mulher está atrasada. E é um homem real. Desculpe. Ei, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação. E caso não seja inscrito no canal, inscreva-se. Não custa nada e ajuda muito.